Bom, acho que eu não preciso fazer uma grande apresentação para vocês, né? Esse vídeo aqui vai estar saindo lá pelo último dia do mês de maio. Então, obviamente, não poderia ser diferente. Eu apresento para vocês o Lidos Extras do mês de maio. Antes de começar o vídeo, e antes também, obviamente, de pedir o like, eu vou dizer duas coisas para vocês. Vocês devem estar notando uma diferença nas estantes atrás de mim. Pois é, gente, eu andei organizando minhas estantes porque estava acumulando livro nos últimos nichos. E vocês sabem, né, os últimos nichos eles ficam perto do chão. Então pega muita poeira, acumula muita poeira e os livros não ficam num estado muito bom ao longo período de tempo, podemos dizer assim, né? Então eu decidi pegar e organizar de novo a minha estante, tipo, tirar os livros que estavam nessa e colocar para essa e dessa para essa, né? Para não deixar livros nos últimos nichos. Só vou colocar ali em último caso, quando não tiver mais nada para fazer com eles, aonde eu colocar eles. Tanto que agora vocês não estão vendo, mas à minha esquerda tem o meu roupeiro, né, de roupas, meu guarda-roupa. E bem na frente dele, bem no meio, tem um baita de um espelho, né, que eu me enxergo toda vez que eu levanto de manhã. E aí, muitos dos livros que estavam nos últimos nichos estão ali agora. E a segunda coisa é esse ruído de fundo. Pois é, tá chovendo muito aqui onde eu moro, na cidade, tá? Tá chovendo, na verdade, uns 2 dias, mas eu não posso fazer nada, né? Se eu ficar prorrogando quando eu for gravar vídeo, vai acabar o mês de maio, não vai ter parado de chover e eu não vou conseguir trazer o vídeo de lidos do mês nunca. Então eu decidi gravar hoje mesmo assim com a chuva. Vocês podem até ouvir um pouco do barulhinho dela, eu acho que vai dar pra ouvir. E o pior de tudo, né? Os trovões e os raios. Vai dar pra ouvir, eu acho, durante o vídeo, mas estamos aqui pra isso. Então já vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo, mas obviamente depois da intro do canal. Estou de volta mais uma vez, e galera, como vocês puderam ver aí pelo comecinho do vídeo, onde eu falei o tema, né? Hoje eu vou falar pra vocês sobre os livros extras que eu li no mês de maio. Todo último vídeo que eu posto em todos os meses é o Lidos do Mês, né? O Lidos do Mês é basicamente todos os livros que eu li, fora os dois da TBR que eu escolho mensalmente, e o um livro do Desencalhando Livros, né? Que é a nossa série aqui do canal. Então eu falo um pouquinho do livro sem spoiler nenhum, obviamente, né? Porque se eu falar com spoiler todos os livros extras que eu li em todos os meses, os vídeos teriam mais ou menos umas 2 ou 3 horas, né? Vocês sabem que eu amo falar, a coisa que eu mais gosto é falar, e é por isso que eu tenho um canal no YouTube, porque eu não tenho ninguém para falar sobre os livros que eu leio, né? Tem pouquíssimos amigos leitores. Às vezes eu encontro um ali, um aqui, né? Que lê 1 ou 2 livros por mês, mas nunca alguém que eu possa simplesmente pegar e desabafar sobre todas as minhas opiniões sobre os livros que eu leio. Então por isso que o canal existe hoje, né? É basicamente isso que eu vou fazer no vídeo de hoje. Eu vou falar sobre os 8 livros extras que eu li. Finalmente, o bem venceu. Eu li mais de, sei lá, 5 ou 6 livros no mês, né? Livros extras, no caso. Teve um mês, se eu não me engano, foi fevereiro, que eu li apenas um livro extra. Eu fiquei me sentindo assim, o ó do Borogodó, sério mesmo. Mas finalmente, em maio, eu consegui ler bastante livros, foram 8 no total. Foram 7 livros físicos e um livro em e-book, né? Que foi pelo Kindle, que logo mais eu mostro pra vocês qual foi. Mas então é isso, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, sem spoiler, obviamente, né? Porque senão o vídeo ficaria imenso. E vou dar a minha opinião final sobre o que eu achei dele, se ele foi bom, se ele foi ruim, e com a minha nota em estrelas, né? Que eu sempre classifico os livros com as estrelinhas lá do Scooby, que é a plataforma literária que eu uso. Bom, mas vamos parar de enrolação e vamos falar sobre os 3 primeiros livros que eu li, os livros extras do mês de maio, né? Por que 3? Bom, porque foi uma trilogia. Mais uma vez eu consegui pegar uma trilogia e ler completinha, assim, né? Uma série de livros, apesar de serem só 3, consegui pegar e ler completa como livros extras. E eu tô falando desta trilogia aqui, a trilogia Five Nights at Freddy's, do autor Scott Cawthon. Bom, o primeiro livro dessa trilogia é Olhos Prateados. Esse livrinho aqui que eu posso dizer pra vocês que é o maior de toda a trilogia, tá? Eles são bem curtos, esse aqui tem mais ou menos 350 páginas e os outros chegam no máximo até 280. Então é uma trilogia bem rapidinha de se ler. Nesse livro aqui a gente vai acompanhar a Charlie, que ela é uma menina que é filha do dono da Fred Fazbear, né, que é a pizzaria lá dos jogos do Five Nights at Freddy's. Ela é filha do Emily Henry, digamos assim, né, que faz parte desse livro. E ela tem boas memórias sobre a pizzaria e sobre todos os animatrônicos que viviam lá. Porém, obviamente, esse aqui é um livro de suspense e terror. Então, um dos amigos da Charlie vai misteriosamente desaparecer em uma noite dessas na pizzaria. E todo mundo vai ficar apavorado. 10 anos depois,
todos os amigos vão se reunir na Fred Fazbear, né? A Charlie, ela tá maior, agora ela tem mais ou menos uns 14 ou 15 anos. E eles vão entrar na Fazbear, só que ela tá abandonada. Isso significa muita gritaria e terror. A Fred meio que ficou perto de um shopping, e dentre o shopping e a Fazbear tinha meio que um corredor escuro, aonde os jovens vão conseguir entrar na pizzaria abandonada. Lá eles vão encontrar uma pessoa, né, vestida num traje de coelho amarelo. Ou seja, para quem assistiu ao filme ou para quem é super fã desse grande e maravilhoso jogo, é óbvio que quem está por trás da fantasia do Coelho Amarelo é William Afton, o grande assassino original por trás de todas as mortes das crianças na pizzaria. Vai ter muita luta e muito banho de sangue durante esse livro, tá? Muitas pessoas vão morrer. Inclusive, uma pessoa que eu não estava esperando que fosse morrer, morreu nesse livro aqui. Ou posso dizer, talvez morreu, porque ele sempre volta, a gente sabe disso, né? Esse livro aqui é um espetáculo e a minha nota final para ele é 4 estrelas. Logo em sequência de Olhos Prateados, eu li o segundo livro da trilogia que chama Os Distorcidos. Olha que bizarra e bizonha que é essa capa aqui, né? Tem esse animatronic preto aqui todo detonado e faz muita menção com a história do livro. Aqui a gente tem um pulo, né, um salto temporal de mais ou menos uns 3 ou 4 anos ali na história da Charlie. E mortes misteriosas vão começar a acontecer. Pessoas vão começar a serem encontradas totalmente dilaceradas por garras e dentes afiados, né? Porque não tem como alguma outra coisa deixar aquelas pessoas naquele estado. Os policiais vão entrar em alerta e vão começar a investigar e vão ser levados, obviamente, à pizzaria abandonada, aonde mais corpos vão ser encontrados, e a Charlie vai ter que se encontrar com seus amigos do passado de novo para tentar desvendar esse crime. Todo mundo fica meio que, cara, Charlie, por que tu tá voltando pra esse lugar? Tu já sabe toda a merda que deu lá no outro livro, né? Por que a gente tá voltando pra cá? Ela quer desvendar porque ela acha que o pai dela tem alguma coisa a ver com os assassinatos cometidos pelo William Afton. Esse livro aqui, gente, ele me deixou totalmente traumatizado. Porque, cara, eu assisti o filme, né? Five Nights at Freddy's Pesadelo Sem Fim, lembrei o segundo título agora, meu Deus do céu. E aquele William Afton, aquele Springbone, né, que a gente chama assim, me deu um pouquinho de calafrio, mas por eu estar assistindo ao filme e já saber ali pela atenção, né, até pela abertura e entrada triunfal daquele personagem, daquele vilão naquele filme, que não foi um filme tão bom assim quanto eu esperava, mas foi muito bom sim. Ele não me deu tanto medo porque eu estava muito focado no visual do personagem. Mas aqui nesse livro, ele descreve o William Afton vestido com traje de coelho amarelo como uma coisa sobrenatural e assustadora, porque ele descreve as risadas, ele descreve os movimentos do animatrônico, ele descreve os barulhos que a armadura que o traje faz. É uma coisa assim que eu fiquei chocado durante a leitura, mas gostei demais e esse livro aqui ganhou meu coração. E é o que foi mais avaliado, né, melhor avaliado por mim dentre todos esses da trilogia. A nota final que eu dou para Os Distorcidos, esse livrinho aqui, é 5 estrelas e um coraçãozinho. Cara, esse livro aqui é perfeito e eu acho que abre um gancho muito bom para A Última Porta, que é o próximo livro que eu vou falar para vocês, tá? O final desse livro aqui, ele é tão surpreendente que ele te faz querer pegar outro livro na sequência. Se eu não tivesse A Última Porta, eu acho que eu ia enlouquecer, porque eu queria muito saber o que ia acontecer no próximo livro. Encerrando a trilogia Five Nights at Freddy's, nós temos A Última Porta, escrito também pelo Scott Calton e pela Kira Brad Weasley. Né? Aqui a gente já tem uma capa mais fofinha, apesar da gente saber que nada disso é fofinho, né? Com o Fred totalmente branco, com um fundo roxo. Essa capa, na verdade, é a minha preferida, é a mais bonita de todas. Aqui se passou apenas alguns dias, 2 ou 3 dias depois dos acontecimentos de Os Distorcidos. A gente vai começar a acompanhar um dos melhores amigos da Charlie. Depois de um acidente terrível que aconteceu com ela lá no livro passado, esse amigo dela, ele tá um pouco receoso. Será que a Charlie realmente é a Charlie? Porque ela age de uma maneira diferente, não tem como ela ter sido a mesma pessoa depois do acidente que aconteceu com ela em Os Distorcidos. E a gente vai começar a acompanhar esse personagem em todas as suas buscas pela Charlie, que ele acha que não é a mesma, né, que desapareceu, e algumas novas coisas que vão começar a acontecer em outra pizzaria. Ou talvez não seja uma pizzaria. Sabe aquele jogo Five Nights at Freddy's Sister Location? Ele é mencionado aqui. E também é mencionado a Circus Baby, o animatrônico com chiquinhas laranjas. Aquele que dá super medo, sabe? Que tem uma garra no peito e abre, que é uma menina. Cara, esse livro aqui, ele é incrível também. Posso dizer pra vocês que A Última Porta não foi meu favorito. Como vocês sabem, o segundo da trilogia foi meu favorito, né?
Esse aqui, a nota final que eu dou pra ele é 3 estrelas e meia, tá? Porque teve ali a parte boa dele, que foi logo no início, com o personagem amigo da Charlie investigando tudo o que tá acontecendo. Mas eu tava esperando muito mais a conclusão desse livro todo aqui. A gente tem mais uma vez a volta de William Afton agora como Springtrap, né, que foi o próprio nome que ele se apelidou. A gente tem mais mortes acontecendo, não tantas quanto nos Distorcidos, porque aquele livro lá é um banho de sangue. E a gente tem um pouco mais de aprofundamento nessa nova Charlie que mudou após o terrível acidente que aconteceu com ela no livro passado. Bom, se eu pudesse avaliar toda a trilogia, eu daria 4 estrelas, porque foi uma trilogia muito boa de se ler, mas foi uma sensação muito boa e a minha criança interior ficou muito feliz de ter revisto esses personagens, esses animatrônicos, né, digamos assim, e esse grande vilão que é o William Afton nesse traje de coelho amarelo. Depois de tantas mortes e tanta desgraça acontecendo em apenas 3 livros, eu decidi pegar uma coisa mais conforto, né? Antigamente, os livros dessa série que eu vou mostrar pra vocês ficavam lá em cima da minha estante, vocês não conseguiam ver. Mas agora, se eu arrastar um pouquinho pro lado, dá pra ver. Tá aqui, ó, a série da Lucy Maud Montgomery, né? Anne de Green Gables. Eu terminei de ler toda a série da Anne praticamente, né? Eu li todos os 6 volumes, mais o Vale do Arco-Íris e Rilla de Ingleside, que era a finalização ali do arco da Anne. E aí comecei a ingressar nos outros livros, né? Crônicas de Avonlea, Contos dos Blights, Poema dos Blights, a biografia da Lucy Maud. E aí faltava não, ainda faltam mais 3 livros. Faltam mais 3 livros. Esse que eu vou falar pra vocês é Crônicas de Avonlea, da Lucy Montgomery. Crônicas de Avonlea, como eu acabei de citar, não vai falar especificamente da Anne Shirley, né? Porque ela tem a vida dela para tratar, apesar de ela aparecer em alguns contos aqui, né? Ele vai focar muito mais nas pessoas e nas coisas que acontecem nesse grande lugar que a gente conheceu, que a gente aprendeu tanto a amar, que é Avonlea. Então aqui a gente vai ter vários contos bem diferentes até entre cada conto, né? A gente vai ter um conto de um casamento que deu errado, a gente vai ter um conto de uma mulher que queria muito casar com um homem, mas ele não queria ela. A gente vai ter falando sobre um marinheiro, a gente vai ter falando sobre uma quarentena, a gente vai ter contos totalmente hilários e incríveis, sabe? Eu gostei muito de ler as Crônicas de Von Lia. Eu obviamente não vou falar de todos os contos, mas sim do meu favorito, que é o conto número 3, se eu não me engano, que chama A Pressa de Ludovic. Tá? Nesse conto, a Anne Shirley, ela tá na casa de uma solteirona, de uma mulher solteirona, né? Ela já tem o quê? Uns 50 anos? Não a Anne, mas a mulher. E aí elas estão conversando ali, porque elas se conheceram na igreja. Elas estão conversando e essa mulher, ela fala que ela é apaixonada por um homem chamado Ludovic. E o Ludovic, ele não tem pressa nenhuma na vida dele, sabe? Ele nunca faz as coisas com pressa. Ele sempre faz no tempo dele e todo mundo que se ferre. E aí ela fala que ela é apaixonada por ele desde quando eles eram jovens. E aí ele diz, então eu vou arranjar o casamento de vocês. A mulher fica, não tem como, o Ludovic ele nunca vai querer se casar comigo, porque eu sou uma mulher solteirona e tal, a gente é amigo e tal, mas ele nunca vai querer nada comigo. Aí ele vai lá, bola um plano estratégico e convence o Ludovic a se casar com essa melhor amiga dela. É praticamente isso, gente, que os contos falam. Eles falam de pessoas aleatórias em Avonlea, tá? Não tem muito sentido. Eu vi muitas pessoas lá no Scooby falando mal, detonando esse livro, falando que esse livro aqui é terrível e é péssimo e perdeu muita qualidade desde o primeiro livro lá de Anne de Green Gables, tá? Em um certo fator eu concordo, porque não é a mesma história. A gente não tá focando em uma personagem, a gente tá focando em uma cidade inteira. Então, obviamente, né, que quem lê Crônicas de Avonlea pensando que vai ver a Anne Shirley em todos os contos, tá completamente enganado. Tanto que aqui atrás, que tem alguns contos citando, né, e aqui na frente, fala um pouquinho sobre tudo isso. O livro tá meio desgastado, porque esses livros dessa editora Serando Cultural, eles oxidam muito rápido, então ele já tá ficando meio amarelado. Mas ele não é velho não, tá? Eu comprei ele, novo da Amazon, inclusive. Mas é isso mesmo, né? E, mudando de assunto do nada, então quem procura saber sobre Anne Shirley, sobre talvez o Gilbert, talvez os filhos dela, vai dar com os burros na água, né? Como eles falavam aqui nessa época, provavelmente. Porque é sobre a cidade. Então a nota final que eu dou para esse livro aqui é 4 estrelas. É o primeiro que eu não dou 5 estrelas da Lucy Maud. Apesar de eu concordar com algumas pessoas que, tipo assim, tava esperando bem mais falar sobre a Anne. Eu também tava, mas eu já sabia que não ia, sabe? Eu fui com aquela esperança de, ai, será que eu vou gostar tanto assim quanto dos outros?
Sim, eu gostei bastante, mas não foi um favoritado, assim como todos os outros da série, né, da N, até o número 6. A partir dali, foi tudo ladeira abaixo. Mas eu gostei sim e pretendo continuar e terminar essa série imensa de livros. Bom, depois de ler Crônicas de Avonlea, eu decidi pegar o meu Kindle para ler um livro que estava nele há um bom tempo. Eu não utilizo tanto o meu Kindle quanto eu gostaria de usar. Mas, né, eu não saio tanto de casa, então em casa eu tenho os livros físicos e no trabalho eu trabalho literalmente rodeado por livros, então eu não preciso levar o Kindle para cima e para baixo. Só quando eu vou fazer uma viagem, aí sim, né, como vocês viram lá no vlog que eu fiz em janeiro ou fevereiro. O livro que eu li, eu vou deixar aqui a capa dele, que é O Diário de Chaves, de Roberto Gomes Bolanhos. Todo brasileiro, eu acho que deve, pelo menos, né, aqui no Rio Grande do Sul, eu conheço muita gente aqui no Rio Grande do Sul que faz isso, almoço e janta assistindo um episódio de Chaves. Qualquer um. A gente já viu tantas vezes o mesmo episódio que a gente sabe as falas de cor, a gente sabe as risadas dos personagens de cor, a gente sabe de tudo, mas mesmo assim não perde a graça. Eu sou uma pessoa totalmente apaixonada, viciado em Chaves, tá, gente? Nossa, a melhor coisa assim, minha nostalgia é almoço de família de domingo assistindo no SBT Chaves com meu pai e com minha mãe, todo mundo rindo e conversando sobre isso. E era muito legal, e hoje em dia eu almoço e janto assistindo Chaves. E aí esses dias eu tava catando lá alguns livros em PDF pra mim ler, e apareceu o Diário do Chaves. E eu pensei, cara, o que que eu fiz na minha vida que eu não li esse livro ainda, né? Agora que eu sou leitor, eu posso ler qualquer coisa. Fui lá e peguei pra ler. Ele tem mais ou menos umas 100 páginas, ele tem 112 ou 132, alguma coisa com 100 e termina com o algarismo 2, tá? Mas ele é um livro curtíssimo, ele tem várias e várias ilustrações desenhadas, se não me engano, pelo próprio Gomes Bolanhos, né? O Chespirito. E ele vai contar a história do Chaves, literalmente, tá? Então vai começar com o Roberto Gomes Bolanhos, ele tá sentado numa praça e vai vir um menino querendo engraxar o sapato dele. Aí ele vai dizer que tá, ele deixa engraxar o sapato e tal. E aí o menino, quando recebe o dinheiro ali, né, pelo serviço, vai comprar um sanduíche de presunto. E ele deixa um caderninho meio surrado, meio velho e sujo em cima do banquinho. Roberto Gomes Bolanhos, sentindo que ele está invadindo a privacidade do menino, mas mesmo assim muito curioso, decide ler aquele caderno misterioso e descobre ser um diário. Ele não sabe o nome do menino porque não está escrito naquele caderno, mas sim pelo apelido que todos chamam ele, Chaves. Praticamente é assim, ó, o início, o prólogo de uma obra tão grande que o Roberto Gomes Bolanhos fez. Então ele vai contar pra gente um pouquinho sobre a infância até o Chaves chegar na vila e até todos os acontecimentos até o final da série, né? Entre mortes de personagens, entre as desavenças do Chaves com os personagens moradores ali da vila. Vai ter também muita referência a episódio, então vai ter apelidos que em um ou dois episódios apenas eles foram mencionados, vai ter nesse livro, vai ter piadas, vão ser repetidas várias vezes, piadas de outros episódios que a gente adora. Cara, me deu uma nostalgia, eu quase derramei lágrimas quando eu terminei esse livro, quando eu pensei, cara, não é possível que eu já acabei. Eu li em uma noite, vocês têm ideia? Por isso que é bom ter um Kindle, né? Meu Kindle tá aqui do meu lado. Por isso que é bom ter um Kindle. Eu peguei, sei lá, meia-noite. Quando eu vi, era 3 horas da manhã, eu tinha terminado. Eu fiquei, cara, não é possível que eu já terminei isso aqui. Aí eu catei pra ver vídeos no YouTube se era realmente aquele daquele tamanho, né? Procurei na Amazon e tal. Realmente, ele era um livro bem pequeno. Eu consegui terminar em uma noite e eu tô com vontade de reler ele, né? A nota final que eu dou pro Diário de Chaves é 5 estrelas com um coraçãozinho. Não poderia ser diferente. Star Wars, Uma Nova Esperança. A Princesa, o Cafajeste e o Menino da Fazenda. Esse aqui foi um dos livros que eu li também, livros extras, né, nesse mês de maio. Eu sou apaixonado por Star Wars, vocês sabem também, eu já falei isso 1 bilhão de vezes aqui nesse canal, tá? Esse livro foi escrito inclusive pela autora Alexandra Bracken e é da editora Companhia das Letras, selo seguinte, né, o selo jovem. E ele vai falar literalmente do primeiro filme de Star Wars, só que de um outro ponto de vista. De pegar A Princesa, o Cafajeste e o Garoto da Fazenda. Ele vai contar pra gente então a história do Star Wars Uma Nova Esperança em outros pontos de vistas, tá? No filme a gente tá acostumado, né? Eu pelo menos sei muitas falas de cor do filme, porque eu já assisti tantas vezes. É o meu filme favorito de Star Wars, é o episódio 4, né? Que originalmente era pra ser o episódio 1, mas por toda aquela coisa, vocês já sabem, a confusão que é assistir Star Wars, se transformou no episódio 4. Eu sou apaixonado por esse filme, é o meu favorito, sem dúvida nenhuma, de toda a saga. E eu já sabia muitas coisas que iam acontecer, né? Muitas coisas de cor, assim.
e eventos durante o livro. Porém, esse livro, ele é totalmente... Assim, eu não consigo nem explicar, gente, o que ele me trouxe, a sensação que ele me trouxe. Porque ele entra na cabeça dos personagens de uma maneira que eu não sabia o que ia acontecer, o que ia vir a seguir, sabe? Ele tem uma introdução, ele tem uma nota da autora aqui na frente, né? Que nem eu falei, ele tem a introdução. Cada início de capítulo tem uma ilustração. O livro também é repleto de rabiscos, né? Digamos assim. Acho que posso dizer rabiscos. Tipo aqui, ó. Han Solo e Chewbacca. Imaginados de uma maneira totalmente diferente. A gente tem algumas ilustrações também. Tipo aqui, ó. Um droid de tortura. Tá? A edição do livro é muito boa, apesar de ser folha branca, né? A diagramação dele é bem confortável, mas é uma folha branca. E tem essas ilustrações aqui. Mas como eu disse, ele entra totalmente na cabeça dos personagens. Então lá a gente tem o início do episódio 4, né? A nave Tantive 4 foi abordada pelo Darth Vader, e aí teve o Stormtrooper, e eles mataram todo mundo. Darth Vader matou todo mundo praticamente. Sequestrou a Leia, né? A princesa Leia foi levada para a Estrela da Morte. O 3PO e o R2 eles acabaram descendo no pod de emergência no planeta Tatooine. Meu Deus, eu quase perdi o fôlego agora. A gente tem todos esses acontecimentos normalmente. Só que o livro, ele literalmente entra. Eu já falei isso umas 15 vezes. Ele entra na cabeça dos personagens. Então a gente tem os pensamentos da Leia durante ela tá andando nos corredores da nave, quando ela escuta o Darth Vader chegando, quando ela entrega o disco pro R2-D2, quando ela tá sendo interrogada e torturada, quando ela vê o planeta dela sendo explodido pelo tiro, né, de plasma da Estrela da Morte. Ele é um livro fenomenal que me fez virar e varar a noite lendo, tá? Eu preciso ler o segundo e o terceiro. O segundo que seria o Império Contra-Ataque e o terceiro o Retorno do Jedi. Tem também nessa edição, eu só tenho o 3, que é o Retorno do Jedi. E agora eu preciso muito do 2 para continuar, né? Apesar de eu poder ler fora de ordem, porque eu já sei tudo que vai acontecer. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo, porque eu não vou aguentar achar na Shopee esse livro aqui para comprar, já que na Amazon ele tá super esgotado. A nota final que eu dou para esse livro aqui, Star Wars Uma Nova Esperança, é 4 estrelas. Depois de ler tantos livros fofinhos que fizeram meu coração se encher de alegria, eu decidi pegar um livro clássico que inspirou um dos maiores romances de terror já escritos, Carmilla, de Sheridan Le Fanu. Esse livro aqui foi um presente dado para mim pela minha professora de português, que depois de ler o livro e descobrir algumas cenas hot, pensou que não era isso que ela estava esperando. Ela estava esperando um terror e recebeu uma putaria de vampiros e meninas. Bom, eu tava muito afim de ler esse livro, né? Depois dessa breve introdução que eu dei pra vocês. Eu tava muito afim de ler esse livro. E foi a vez de eu pegar ele. Foi nesse mês de maio, né? Ele foi o penúltimo livro extra que eu li. E ele vai falar aqui sobre uma menina que ela mora um pouco sozinha e afastada com o pai dela em uma grande de uma mansão. Ela tem alguns pesadelos durante a noite. E o primeiro pesadelo, assim, a primeira coisa que ela se recorda, que lhe traumatizou muito, foi a imagem de uma mulher muito velha aos pés da sua cama. Depois de algum tempo na história, acompanhando um pouco mais da nossa protagonista, que até agora eu não me lembrei o nome, a gente vai acompanhar uma senhorinha que está com a sua filha em uma carroça. A senhora ela vai deixar a filha dela, chamada Carmilla, nesse castelo para ser cuidada pelo pai da protagonista, né? Elas vão se tornar logo melhores amigas e a protagonista vai começar a compreender que a Carmilla tem segundas intenções com ela. Ou seja, naquela época, né, era medieval, não era muito comum as mulheres dormirem agarradas de conchinha, dormirem na mesma cama, tomarem banho juntas, terem, assim, um contato tão intenso juntas, né, tão físico, um contato físico tão evidente juntas. Eu não sei como é que eu posso explicar, não me vem a palavra na minha cabeça. Mas eu acho que vocês conseguiram me compreender. A Carmilla é uma baita de uma safada, tá, gente? Porque durante o livro todo a gente acaba pensando que ela, na verdade, ela ama a nossa protagonista. Mas ela não ama. Ela apenas quer o sangue dela. O final do livro é muito surpreendente e me fez dar um pulo da cadeira quando eu descobri todo o plot twist. Eu gostei demais dessa história. Podia falar bem mais, mas o livro é curtíssimo, né? Então, fiquem com essa mini resenha desse livro pra vocês. A nota final que eu dou pra Carmilla é um total de 4 estrelas e meia. Eu quase favoritei, hein? Foi quase. E agora, por último, mas não menos importante, o livro que mais me impactou durante esse mês de maio foi aquele que inspirou o nosso filme. Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. Agora não tem o que fazer, né? Tá chovendo forte pra um caramba.
bora continuar gravando. Como o próprio blurb que tem aqui no livro diz, o livro que deu origem ao filme, Ainda Estou Aqui. O filme que ganhou, né, o grande Globo de Ouro, que fez a nossa Fernanda Torres virar uma diva praticamente, né? Ela já era uma diva, mas ela se tornou muito mais depois desse Globo de Ouro desse filme. Vai nos contar a história, né, da Eunice Paiva e do próprio Rubens Paiva. Bom, acho que eu não preciso dizer muita coisa também sobre esse livro aqui, né? Basta dizer que ele se passa durante a era da ditadura militar, coisa que aconteceu aqui no Brasil. Aconteceu sim, vocês não venham dizer que não aconteceu, que é tudo mentira, porque tá tudo registrado, tem vídeo sobre isso, né? Eu tô brincando, tá, gente? Eu não tô bravo por causa disso. Mas sempre tem um que vai dizer, ah, isso nem aconteceu. Ah, isso é mimimi furado. Não, aconteceu sim. É só porque às vezes eu acho coisas no Instagram que me deixam um pouco revoltado sobre isso, mas a ditadura militar foi um período que realmente aconteceu aqui no Brasil, e esse livro aqui é a mais pura verdade escrita sobre isso. A Eunice Paiva ela é uma mulher que ela tem o seu marido sequestrado, né? Ele foi sequestrado pelos ditadores, ele foi torturado e foi assassinado e enterrado como indigente. Nunca encontraram o corpo do Rubens Paiva, né? Que é o pai do Marcelo Rubens Paiva, pai do autor desse livro aqui. Ele foi morto, ele foi torturado, assim como muitas pessoas na ditadura, que foi uma coisa totalmente violenta que aconteceu e totalmente desnecessária que aconteceu, né? Acho que não preciso nem demonstrar minha frustração aqui. Mas o livro, ele é um relato, assim, sobrenatural de tudo isso que aconteceu. Eu assisti ao filme e todo mundo disse que chorou. Eu não chorei em nenhum momento do filme, tá? Eu não sou de pedra, eu não tenho coração de gelo. Eu só fiquei irritadíssimo com tudo que acontecia. A cada coisa que acontecia, a cada tormento que a Eunice passava, eu gritava, eu, assim, urrava de raiva, tá? Porque, como eu disse, foi uma coisa que aconteceu e a gente não podia fazer nada, né? A gente não pode fazer nada hoje porque aconteceu no passado, óbvio. Mas a sensação que me deu assistindo ao filme foi raiva e uma tristeza gigantesca, mas eu não chorei em nenhum momento. Durante esse livro aqui, foi pesado, tá? Foi muito pesado. O livro é totalmente diferente do filme. No filme a gente tem que ter uma narrativa, né? A gente tem que ter o início, o meio e o fim. O livro não. O Marcelo Rubens Paiva fez um trabalho incrível quando ele escreveu esse livro, eu acho. Porque ele só começou a colocar informação aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali, sobre tudo que estava acontecendo. Tudo que foi desconexo. Teve muita coisa que foi desconexa, sabe? Que não teve um início, um meio e um fim. Mas eu consegui compreender tudo que ele estava querendo dizer. Eu consegui entender tudo que ele disse nesse livro aqui. Foi por isso que talvez eu tenha me emocionado, tenha me chocado muito mais do que ao assistir o filme, né? No final do livro a gente vai ter algumas coisas bem interessantes, como a denúncia. Vou marcar aqui com a minha mão para não desmarcar a outra parte, né? A gente vai ter decisão, recebimento da denúncia, que são fatos super importantes que a Eunice Paiva estava esperando durante o livro todo acontecer, né? Durante a vida toda dela acontecer. A gente vai ter capítulos que vão falar pra gente sobre como a família Paiva era feliz, sobre os 12 dias que a Eunice Paiva ficou presa lá no COD. É isso, né? COD. A gente vai ter sobre o Alzheimer dela, sobre como isso foi crescendo e aumentando ao longo do tempo. Então, gente, simplesmente leiam esse livro aqui. A nota final que eu dou pra ele é 5 estrelas favoritado. Não podia ser diferente, né? Mas simplesmente leiam esse livro. Vocês precisam. Vocês precisam. Eu não tenho mais nada a declarar. Vocês precisam ler Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. Isso aqui me deu uma visão totalmente diferente sobre essa história. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu li 8 livros extras nesse mês. Foi uma quantidade muito boa, né? Aqui eu tenho os 7 livros físicos que eu li. E aí eu tenho o meu Kindle ali do lado também, que eu não vou precisar pegar, né? Mas vocês sabem qual foi o que eu li do Kindle. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. E fiquem ligados que logo mais, provavelmente daqui a 1 ou 2 dias, vai sair a Tibiar do mês de junho. É isso então, e até o próximo vídeo.